Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos iniciar então o estudo da nossa lição de número 4. Antes da gente começar, eu peço que você ajude compartilhando esse vídeo, curtindo, deixando um comentário aqui embaixo falando pra gente de onde você está acompanhando. Se você quiser deixar um pedido de oração também, pode deixar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim você sempre sabe quando tiver conteúdo novo no canal. A gente queria mandar um abraço para 3 irmãos que estão sempre nos acompanhando e comentando aqui nos vídeos. O Carlos Vieira, que acompanha a gente aqui de Brasília mesmo, no DF. A Sula, que acompanha a gente de Teresina, no Piauí. E a Lúcia Ferraz, que acompanha a gente de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eles estão nos acompanhando e pediram oração pelas suas famílias. Nós estaremos orando por vocês. Aí agora, para a gente começar, eu vou pedir então para a Mari fazer uma oração para nós. Então vamos lá, oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui estudando um pouquinho mais da Tua Palavra. Por favor, Senhor, abre a nossa mente para que a gente tenha um maior entendimento e, por favor, use a cada um de nós, tanto nós que estamos aqui, quanto cada uma das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E para a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados da semana. Nós temos ali na ponta do sofá nosso querido pastor Hugo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é da equipe de evangelismo da Associação Planalto Central e ele é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Ao lado dele nós temos a Mariana. Seja bem-vinda. Obrigada. A Mariana também, ela é psicóloga e ela é membro da Igreja Adventista do Gama Oeste. E temos o Gilson, bem-vindo de volta. Obrigado. Ele também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. O meu nome é Jéssica e eu também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Bom, a lição dessa semana tem como tema uma aliança eterna. E é uma lição que traz justamente o momento em que Deus escolhe nomear a semente de Abraão como o seu povo, né? Um povo para chamar de seu. O verso para memorizar dessa semana está em Gênesis 17, 7 e diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Aí a lição traz justamente um paralelo, né, entre um pai que cuida de uma criança, né, que está doente, e Deus cuidando do povo adoecido, né, do seu povo, o povo de Israel, a descendência de Abraão. E a aliança que foi feita, que Deus fez com esse povo, né? Aí, Gilson, no início da fala, geralmente Deus tem o costume de se apresentar, né? Então, ele normalmente se apresenta, ele fala dos seus feitos, então ele se identifica, né, através dos seus feitos, das suas ações. E ele geralmente segue esse mesmo padrão por toda a Bíblia. A gente vê, eu sou o Deus, o Senhor que te tirou da casa do Egito, né, da servidão, aquela coisa toda. E a gente vê que na Bíblia os nomes e os significados dos nomes tinham uma importância muito grande, né? Até hoje tem, mas não como antigamente. Quando você vai se introduzir a uma pessoa, conhecer uma pessoa, o que você fala? Alô, meu nome é tal, como é que é seu nome? Você estabelece um vínculo, um contato, um relacionamento. Só que isso era muito mais importante, né? Se a gente olhar no Oriente Próximo, até hoje, o pessoal que mora lá, quando você chega lá, eles perguntam, qual é o seu nome? Fulano de tal. E o que ele significa? Eles são muito interessados em saber qual é o significado do seu nome, porque lá eles têm esse hábito. Os pais dão um significado ao nome das crianças, né? Hoje em dia, às vezes, a gente só escolhe só por ser bonitinho ou feinho, sei lá o quê, né? Ou homenagear alguém, Mas lá naquela região, o nome tem muita importância. E na época, né, de antigamente, a época de Abraão, ele significava o que a pessoa era.
né? Porque o nome está intimamente vinculado ao caráter da pessoa, a característica dele. Quem é este indivíduo? O nome deveria revelar quem era esse indivíduo. Por isso que a gente tem muitas vezes a mudança de nome, né? Então não será mais Jacó, será Isaac, não é mais Abrão, mas Abraão, Saulo, Paulo, embora seja Né, que a gente sabe, mas são a mesma característica do mesmo nome em línguas diferentes, mas isso reflete uma mudança do estado da pessoa, da vida da pessoa, né, da condição da pessoa. E agora, quem é Deus? Né? Yahvé, o Deus eterno, né? E ele tem vários nomes, não é quer dizer que ele tenha várias faces, mas é para tentar explicar as várias facetas do caráter de Deus, né? Então fica difícil de você interpretar e dizer quem é Deus com um nome só, por isso que tem vários nomes, El Shaddai, Yahvé, né? E vários, porque eles expressam uma forma, uma visão do caráter de Deus. E aí Deus, para poder se apresentar, como é que ele vai se apresentar para o ser humano? Né? É uma coisa assim difícil. Como o eterno, como aquele que era e sempre existiu, como um ser que ele é infinito, como que tem a plenitude, vai conseguir se apresentar para o ser humano. Então ele se apresentou, eu sou o que sou. É o único ser no universo que pode usar esse tipo. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu sou tudo em todos. Sabe que essa coisa toda que você está vendo, essa criação toda, fui eu que fiz. Sabe essa vida toda que você leva? Sou eu que dou. Sabe os cuidados todos que tem da vida? Sou eu que cuido. E muito além do que você possa imaginar. O que você nunca viu, nem nunca ouviu, e que você não consegue imaginar, este sou eu. Como é que ele vai se apresentar? Eu sou o que sou. É a plenitude de Deus, né? O significado da existência incondicional de Deus, enquanto também sugere o domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Então, isso tudo é Deus. E quando a gente fala sobre alguma pessoa, uma história, a gente fala assim, a única coisa que me resta, antigamente a gente falava isso muito, a única coisa que eu tenho nessa vida é meu nome. A gente tinha orgulho de receber o nome do pai, né? Então, e aquela geração que vinha, porque tinha um orgulho do respeito, né? do trabalho, das obras que deixou, das coisas que fez. Então isso era um nome de família que existia. Hoje em dia, nem família quase tem mais, né? A gente está vivendo uma sociedade que está destruindo a família, mas a gente tinha o orgulho, você é filho de quem? Ah, eu sou filho de fulano de tal, conheço o seu pai. Então ele já sabia que o pai tinha um caráter e o filho provavelmente seguia o caráter do pai. Então era isso que Deus também queria transmitir para os seus filhos, né? Eu sou tudo isso, né? E se você é meu filho, você vai herdar este meu caráter, né? Então você vai andar de conformidade com aquilo que eu determinei, né? Com as leis que eu coloquei. Então este é o ser que fez uma aliança com Abraão. Então, é este nome que nós temos que venerar, o nome que está acima de todo o nome do eterno, o nome daquilo que é todas as coisas. Então, é muito difícil a gente conseguir compreender isso. Eu sempre sugeri, às vezes nos meus sermões, que as pessoas começassem a estudar com profundidade o que é o caráter de Deus, o nome de Deus, para a gente poder entender o ser de Deus. E aí a gente vai começar a entender tudo o que Deus fez por nós, tudo o que Deus fez na sua aliança conosco, desde o Éden, e agora ele vai fazer uma aliança perpétua com Abraão. Amém. E falando, né, em nome e apresentação e Deus, a lição traz justamente uma visita, dentre muitas, né, que Deus fez a Abraão, a lição traz uma visita em particular, que foi uma visita que Deus fez a Abraão quando ele já estava com 99 anos de idade. E ela chama a atenção para o fato de que o título com o qual Deus apareceu nesta visita, ele só é mencionado em 2 livros da Bíblia, que são o próprio Gênesis e o livro de Jó. Pastor, o que você pode falar para a gente dessa visita em particular e desse nome específico? E dessa relação, né, do nome aparecer em Gênesis e Jó. Uhum. Esse nome que é apresentado é o Shaddai. Ele, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria El, Deus,
e Shaddai seio. Então, é um Deus que traz você para perto, que te dá segurança. Ao mesmo tempo que, se nós olharmos a expressão seio, o que uma mulher faz com o seu seio? Ela alimenta, ela nutre, ela protege, ela traz segurança. Deus está querendo dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Eu sou o Deus que vai te proteger, te nutrir. Eu sou o Deus que vai lhe permanecer, lhe postergar, lhe dar descendência. Eu sou o Deus que vai lhe abençoar. El Shaddai tem muito que ver com o contraste entre a fragilidade humana e o poder do Deus, que encontra na esterilidade e na idade de Abraão e de Sara a arena para proporcionar todo o seu poder. Ao mesmo tempo, esse mesmo nome é mencionado em Jó, justamente no mesmo sentido. A situação de Jó, ela aos olhos humanos é deplorável, perde-se a família, perde-se tudo que tem, mas quem está ao lado de Jó é o Deus que tudo pode, é o Deus poderoso, o Deus da riqueza, o Deus da fartura, o Deus do renovo. Então essa relação entre Gênesis e Jó tem que ver com a fragilidade humana da situação e o poder de Deus. Abraão, 99 anos, e Deus fala, olha, eu vou te dar uma descendência. Mas como assim? Eu já sou de idade, minha mulher é de idade, a minha mulher é estéril, ela nunca teve filho. Aos olhos humanos, essa situação não vai se concretizar. E aí vem Deus e fala, eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou nutrir, eu vou alimentar, eu vou prover. A lição, ela deixa isso bem claro, que a decadência humana, ela se contrasta com o poderio, a soberania do Deus ao qual Abraão e Jó servem. Amém. Bom, a gente vê, né, a lição dessa semana, ela fala muito na temática dos nomes e dos significados, né? Então, inclusive como o próprio Gilson mencionou, né, na Bíblia a gente tem várias situações onde Deus muda, né, o nome das pessoas. Abraão foi uma dessas pessoas, né, que o nome de Abraão era Abrão. E depois Deus muda o seu nome para Abraão. Mari, o que você podia contribuir e enriquecer para nós nessa questão dos nomes e dos significados? Pois é, Abrão foi a primeira pessoa a ter o nome mudado. Toda vez que tem uma mudança de nome, há também uma mudança de comportamento, uma mudança de identidade, né? Como o Gilson trouxe aqui. E Abrão estava no momento em que ele estava totalmente desacreditado, né? Desacreditado, e Deus vem renovar a sua esperança, lembrando ele que ele será o pai de uma grande nação. Então foi no momento assim, trazendo um renovo para ele. E o mesmo acontece com Jacó, né? A mudança do nome de Jacó ter acontecido naquele momento em que ele luta, diz também a Jacó que ele foi perdoado, né? E o novo nome dele, então tem o nome, passa a ser Israel, que quer dizer Deus luta. E então, Deus queria apresentar ali para Jacó que Deus lutaria por ele, Deus lutaria por ele. E essa é uma promessa que foi dada também em Êxodo 14, em Deuteronômio 1, Deuteronômio 3 e em Neemias. E neste momento também é ensinado que Jacó, né, Israel venceria quando ele deixasse que Deus lutasse no lugar dele. Mais ou menos o que é dito também quando Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, né? É mais ou menos nesse sentido. Aí tem também a questão de José, que o nome dele passou a ser Zafenat Paneia, né? Que aí tem muitos significados, muitas tentativas de traduções, mas a mais fidedigna encontrada é comida da terra, comida da vida. E mais tarde, né, Jerônimo, o pai da igreja, deu uma nova tradução, que foi Salvador do mundo, que tinha tudo a ver com a função dele. Ou seja, na Bíblia, mudança de nome tem a ver com mudança de comportamento e mudança de identidade. Amém. Que coisa boa, né? Uhum. Um renovo. O bom é que todos nós no céu vamos receber um novo nome, é verdade. É verdade. Bom,
Gilson, a lição comenta que a aliança que Deus fez com Abraão, ela foi dividida em 3 partes. Que 3 partes são essas? Note, essa aliança, a gente costuma, às vezes, por questão de didatismo, né, ficar separando as coisas. A gente nunca deve esquecer que a aliança é uma e única só. É Deus com seus filhos, né? Deus propondo a obediência a Ele e, em consequência, seus filhos receberem a vida eterna, a alegria, né, a eternidade, essas coisas todas. Mas, às vezes, aqui na Terra, as situações mudam. Então, faça adaptações à mesma aliança. Então, nós temos no começo, Gênesis 12, verso 1 e 2, o que diz Deus? Abraão, seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, primeiro, ele retira, ele se apresenta, né, e retira Abraão daquele lugar. E fala assim, olha, vaza. Grande parte de nós ia falar assim, mas como? De que jeito? Espera aí, dá um tempinho, eu tenho que fazer uns arranjos, né? Conversar com os parentes, aquela coisa e tal. Não, sai. Então, isso implica em confiança, em fé, né? Você vai para o lugar onde eu vou te mostrar, não interessa. Você simplesmente vai sair para onde, né, como diz lá no Nordeste, onde a venta aponta, é para lá que eu vou te mandar, tá? E aí, eu farei de você uma grande nação, a promessa, né? Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, este é um chamado para uma missão, né? Então, não era só para abençoar ali a descendência de Abraão, não. Em todo momento, Deus fez aliança com os seus filhos, quer seja com uma pessoa, com Adão, com Noé, né, com Abraão, com o povo de Israel, para que através desta aliança a bênção fosse estendida sobre toda a terra. É para todos. A aliança é para todos, né? Na figura de Abraão, ele iria demonstrar o que Deus era capaz de fazer na vida dele. Como, né, 99 anos, como é que vai ter filho? Quer dizer, é uma maravilha, né, um milagre. As pessoas iriam ver a glória do Senhor ali, né, na vida de Abraão. Então, ele saiu. Segundo, a gente vê em Gênesis 15, né, capítulo 15. Ali já tem uma situação um pouco diferente. Versos 7 a 8. O que a gente encontra aqui? O Senhor também disse, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Então agora, primeiro ele mandou, agora ele está se edificando. Eu sou aquele que te mandou você sair, né? Então, para ter o relacionamento, o conhecimento, quem era que estava falando com ele, né? Mas Abraão perguntou, Senhor, Deus, como saberei que vou herdar esta terra? Então, ali Deus propôs, você vai pegar tantos animais, vai dividir ao meio, aqui não vai dividir, e ele passou ali no meio daqueles animais, né? E ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Note, então Deus já estava falando para Abraão, nesse concerto, nessa aliança, né, o que haveria de acontecer. Né? Então ele se apresentou, ele chamou a obediência, fez a promessa de uma grande nação, mas também disse que haveria de acontecer. E depois, continuando, Gênesis 17, 1 a 14, agora já com 99 anos, Senhor, e a promessa? Né? Como é que fica? Né? Não, isso é para você acreditar que a minha promessa ainda é válida, né? Então, 99 anos, o Senhor disse a Abraão, apareceu e ele disse o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Eu Shaddai. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência numerosa. Então, essa aliança continuou em todos os momentos e ele prometeu, e Abraão se prostrou em terra, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. É da parte de Deus, prometendo,
Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, mas Abraão. Então, é aí a aliança perpétua que Deus faz. É a aliança não só com Abraão, mas com todo o povo sobre a face da terra que aceitasse essa aliança de Abraão. Então, note que vai tendo adaptações, né? Conforme a carruagem passa, conforme a situação muda, então se adapta a alguma coisa, né? Mas a aliança é sempre a mesma. Você será o meu filho, você vai me representar na terra, você vai levar esta verdade até o confim da terra. É você que está sendo convidado a ser chamado de uma nação, né? E essa nação são todos os povos da terra. Eu quero estabelecer um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então isso vai até o final dos tempos. E aqui então tem uma aliança que é perpétua, eterna, ela jamais vai passar, né? Embora mude algumas coisas, mas ela sempre vai existir. Mesmo depois, a gente vai ver, quando se estabelecer a aliança, a chamada nova aliança, aliança com Cristo, né, que Cristo veio estabelecer, ela é baseada nesta aliança que Abraão fez com Deus. Então, nada muda. Por quê? Porque Deus não muda. É a aliança que Ele faz com o seu povo. E Ele não muda. Nós mudamos, nós renegamos, nós temos nossos problemas, mas a aliança dele para conosco, esta é perpétua e perene. Amém. Bom, e a aliança implica em relacionamento, né? A aliança de Deus é justamente uma demonstração também do relacionamento que Ele quer ter com os seus filhos, né? Com o seu povo. É uma relação de amor e de cuidado. Mas toda aliança também pede uma contrapartida, né? Como, por exemplo, a aliança do casamento, que quando a gente fala em aliança é uma das primeiras, né, que a gente pensa. Você tem duas pessoas que decidem se unir e parte-se do princípio que ambos, entrando nessa aliança de livre e espontânea vontade, ambos vão cumprir então com aquilo que se espera, né? Os dois vão se esforçar para fazer a coisa dar certo, os dois vão estar de cabeça, né, naquela aliança, vão estar unidos em um objetivo em comum. Aí eu te pergunto, pastor, diante dessa aliança tão maravilhosa que Deus propôs, né, e propõe para nós, qual que é a contrapartida que Deus espera de nós a partir do momento que nós aceitamos fazer parte dessa aliança com Ele? Veja bem, Jéssica, a contrapartida, a primeira contrapartida que se espera é a obediência. Só que a obediência por si só não valida a aliança. Ela tem que estar aliada à fé. Então, a união entre a fé e a obediência é o cerne da verdadeira adoração. Então, ao entrarmos numa aliança com o nosso Criador e Redentor, temos que fazer a nossa parte, que é obedecer, e aí tem que ver com o contrato, né, com que na aliança, quando contraímos o matrimônio, né, eu me comprometo a isso, aquilo, você se compromete a aquilo, outro. A nossa parte, a primeira contrapartida é a obediência, mas ela tem que estar atrelada à fé. E aí ela vai produzir a verdadeira adoração que Deus então quer como contrapartida da nossa aliança, para que nós recebamos as bênçãos que estão listadas na aliança que foi firmada com Ele. Existe uma condicionalidade, né? Nós seremos abençoados se cumprirmos a nossa parte nesse contrato. A aliança abraâmica, ela se estabelece na promessa abnegada, né? Abraão, então, abre mão de algumas coisas, ele sai de um lugar, vai para um outro, lá ele entra na aliança com Deus e Deus, olha, você tem que... A sua parte na aliança é essa, você cumpre as suas partes, a sua parte eu vou cumprir a minha. E aí foi o que eu falei agora há pouco, com 99 anos, Abraão então vem e tem um filho, e foi o que o Gilson falou, eu vou abençoar por causa da sua obediência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Abraão, ele é o primeiro exemplo da justificação pela fé. Né? Ele não merece aquilo tudo, mas ele é justificado pela fé que ele teve no Criador dele, e a contrapartida é obedecer o que o Criador pede a Abraão
E uma das coisas que o Criador pediu para Abraão foi justamente o filho dele, o único filho dele, do casamento dele, é o que ele pede. E Abraão não nega, ou seja, ele é abnegado, ele entrega tudo que ele tem, ele obedece. Olha, eu quero seu filho, está aqui. Ele obedece, a parte dele é cumprida, e então a parte de Deus com certeza foi cumprida, porque todas as famílias da terra são abençoadas por causa de Abraão. E é incrível, né? Porque o próprio Abraão, sabendo da promessa e sabendo que Isaac era o cumprimento, né, da promessa, no momento que Deus pede a vida de Isaac, ele não hesita nem por um segundo, porque ele fala, bom, o engraçado é que até naquele ponto da história da Terra, ninguém havia sido ressuscitado ainda, né? Mas Abraão pensa com ele mesmo, fala, bom, se Deus me prometeu, o menino nasceu, ele me confirmou que esse menino aqui ia ser a resposta, né, da grande nação e tá. E Deus está me pedindo para sacrificar. Então, se preciso for, eu sei que Deus vai ressuscitar ele dentre os mortos para que ele possa cumprir a promessa. Então, foi assim, uma fé, uma confiança, uma obediência tão estrita e tão implícita que ele nem por um segundo ficou, nossa, mas Não ele titubeou, né? acabou de falar que o menino era a resposta da oração do cara, aí agora vai pedir para matar o moleque, como é que eu vou fazer um negócio? Entendeu? Nossa, nem por um segundo. É uma fé muito ele abnegada, parou. né? Ele falou, não, Deus vai fazer o que tiver que fazer. O Deus poderoso que me fez velho e minha esposa, uma idosa, ter um filho é o mesmo Deus poderoso que vai ressuscitar esse menino. Exatamente. E ele tinha tanta fé que ele falou, então, Senhor, então tá bom, o Senhor me deu, Vamos o Senhor quer de volta, então eu dou de volta se o Senhor quiser. É isso Então, aí. Mário, para a gente encerrar, eu vou pedir para você fazer aquele apanhado geral da semana. Tá bom. Tem uma frase do Thomas McCosmic, não sei muito bem como diz, no livro Nosso Criador e Redentor, do Hans Lahondel, que diz assim: assim como foi feita aos primeiros descendentes de Abraão a promessa de uma terra e eles a receberam, da mesma forma, os futuros descendentes de Abraão um dia hão de compartilhar de sua herança, o mundo conquistado pelo príncipe da paz. A gente já viu tantas promessas sendo cumpridas, a gente não precisa ter dúvidas. Nós vamos reinar este mundo conquistado pelo príncipe da paz. Que privilégio, sabe? E às vezes a gente pode até nos esquecer dessas promessas, mas Deus vem e nos lembra que quando nós somos fracos, aí Ele se faz forte. Ele é o nosso Yahvé, o nosso El Shaddai, Ele é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso e também é o nosso Deus da promessa e Ele nunca desiste da humanidade, Ele nunca desiste de nós. Amém. Que Deus nos ajude a nós sermos fiéis à aliança, né? Porque Ele sempre é fiel. Bom, então eu vou pedir para o Gilson fazer uma oração para a gente encerrar. Ok, vamos orar então. Pai que está nos céus, agradecemos-te mais uma vez, Senhor, porque Tu nos revelaste esta verdade. Tu nos escolhestes como povo para podermos pregar a Tua palavra, levá-la a todas as nações da terra. Tu cumpres a aliança conosco. Tu és eterno. Tu nunca vais mudar nos teus sentimentos e nas tuas ações para conosco. Portanto, Senhor, nos dê a graça de poder aceitar esta aliança, fazer parte dela, comungar contigo, levar esta verdade a todo mundo e um dia estarmos contigo nos céus. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar o vídeo e a gente te espera na próxima semana para mais uma classe dos professores.